O capítulo começa com Sarp dizendo a sua que está cometendo um grande erro. O velho careca afirma que Nezir não sabe nada sobre o hotel. Eles estavam lá e estarão seguros, pois a filha e os netos não poderão ficar naquela casa nem mais um dia. Sarp tenta bater em Su enquanto grita com ele que não vai deixá-lo pegá-los. Os homens de Su separam e Sua com raiva diz a ele que ele nem ousa chamar Peril de esposa. Se ele tivesse a coragem de chamá-la do que ela é, ele iria embora e os deixaria sem incomodá-los, mas ele não consegue. Sarp grita com ele que sua única esposa é Bahar, sempre foi e sempre será. Bahar e Peril ouvem tudo. Bahar novamente pede que ela ignore Sarp e os leve com ela. Por outro lado, Nezir diz a Azim que certamente está tentando enganá-lo e na verdade está tramando algo com quem ele afirma ser seu irmão. Azim diz a ele que seu irmão concordou em ir jantar com ele, mas no final ligou para ele. Minuto para cancelar. Nezir se aproxima dele e o ameaça dizendo que se ele não se livrar de Munir ele o matará. Azim diz que entende perfeitamente, porém, quer dizer que aquele homem há muitos anos deixou de ser seu irmão, porque lhe deu as costas quando precisou de ajuda e quem realmente o ajudou foi ele, e isso é porque ele sempre se sentirá em dívida com seu chefe. De repente, Azim recebe uma ligação e desliga, informa a Nezir que seus homens lhe avisaram que há movimento no hotel. Acabaram de ver alguns homens carregando malas e preparando um quarto. Pode ser que Munir cancelou seu compromisso para levar Peril de volta ao hotel. Nezir fica pensando. Peril diz a Bahar que não pode ajudá-la. Ela só quer esquecer Sarp e seguir em frente com sua vida. Bahar continua implorando, mas Peril diz a ela que ela realmente não acredita que queira deixá-la sozinha naquela casa com Sarp. Só de pensar nisso parte seu coração, mas isso é algo que ela deve fazer e ela não pode aceitar. Qualquer um com ela. A única coisa que ele deseja é que um dia possa esquecer isso. Bahar diz a ele que para esquecê-lo e voltar para sua vida ele não precisa deixá-los naquela casa. Peril o ignora e diz que sente muito, mas que vai ficar lá com ele. Uma determinada Bahar diz a ele que ela deixará aquela casa com seus filhos de qualquer maneira. Enquanto isso, vemos que Ver está atendendo um cliente e em seguida recebe uma ligação do Sr. Dundar, que está acompanhado de sua esposa e Sirin. Ele informa em Ver que desde que sua filha chegou à loja ele não entendeu por que as vendas haviam diminuído tanto, mas hoje sua esposa percebeu o problema e descobriu-se que Sirin estava obstruindo todas as vendas ao falar mal de seus produtos. Por isso ela não pode continuar tendo Sirin como funcionário, mas a amizade deles continuará a mesma, então ela não deve se preocupar. Ver desliga a ligação e ao mesmo tempo que toca o peito. Muito decepcionado, diz que espera que haja uma boa explicação para tudo isso. Nizam e Doruk ainda estão na cozinha, onde a mãe os deixou. Doruk pergunta se Peril vai sair de casa e Nizam, um pouco chateado, diz que se ele a ama tanto pode ir embora com ela. Doruk pergunta se ela não gosta dela e Nizam responde que não, porque aquela mulher roubou o pai deles. Ele diz à irmã que gostaria de saber se ela ama mais o pai ou a mãe. Nizam responde isso para sua mãe e Doruk decide sair da cozinha. Nizam vai atrás dele. Bahar fica implorando a Peril para não deixá-la naquele lugar porque todos estão desesperados para voltar e se ficarem mais um segundo em casa seus filhos começarão a odiar o pai e ela não poderá fazer nada para resolver isso. Peril pergunta como pretende tirá-lo de lá. Bahar diz que basta levá-los para a cidade e deixá-los em qualquer lugar. Ele promete que nunca mais terá notícias deles. Peril pensa se deve ajudá-la ou não. Azim se encontra em seu carro com uma das funcionárias do hotel onde suspeita que Peril esteja hospedado. A funcionária lhe diz que basta ir ao quarto da senhora e fazer a limpeza. Azim mostra a ela uma foto de Sarp e o funcionário informa que ele é o marido da senhora. No início moravam todos juntos, mas o homem usou outro quarto até saírem do hotel. Azim pergunta se ela sabe se eles vão voltar, ela diz que não sabe. Mas o quarto onde eles estavam foi consertado novamente. Recentemente ela ouviu dizer que alguém voltaria enquanto ela estava limpando o quarto. Quando a funcionária volta ao hotel, leva uma toalha para o quarto onde retornará a Peril e que está sob rigorosa vigilância. Ela avisa um dos guardas que só foi deixar uma toalha que esqueceu. O guarda pede que ela faça isso rápido. A funcionária deixa a toalha no banheiro e tira um microfone do bolso e deixa embaixo do piano. O guarda pede que ele saia. Ela completou seu trabalho e agora Nezir e Azim podem proteger o local. Por outro lado,
Sirin vai até a cafeteria de Henry e o encontra no caminho. Ela diz a ele que teve um problema hoje e precisa conversar com a mãe. Henry pergunta se aconteceu algo sério e Sirin apenas diz que não. Henry diz que a Tice está lá dentro, mas quando ele terminar gostaria que ela esperasse por ele porque ele vai sair por um momento, mas ele quer comprar um café para ela. Sirin sorri e aceita. Ela entra no refeitório e ao ver a mãe avisa que foi demitida do trabalho. Seu pai já sabe e está muito bravo. A Tice pergunta o que ele fez agora e Sirin responde que mentiu aos clientes para que eles fossem embora e não vendessem nada. Ela pede para a mãe não perguntar mais nada. Ela precisa que ele ajude com o pai para ela não ficar brava. Ela pode dizer a ele que esse trabalho não era para ela ou algo parecido. A Tice pergunta com raiva como ele poderia assustar os clientes que vinham à loja. Ele estava nos negócios de Dundar, talvez não se importe. Sirin diz que sabe que errou, mas não sabe o que fazer agora. Seida sai da cozinha e sorri ao ver Sirin. Depois pergunta se ela já foi demitida. Sirin pede que ela não interfira e Seida pede ajuda a Tice com alguns pratos. Sirin pede ajuda à mãe, mas a Tice responde que não o fará e se quiser consertar isso terá que falar pessoalmente com Enver. Sirin diz que está tudo bem e sai do refeitório andando muito rápido. Ela inadvertidamente esbarra em Henry, que lhe diz que achava que ela ficaria. Sirin se arrepende e diz que havia esquecido, mas agora não pode aceitar seu café, pois deve procurar o pai para conversar com ele. Henry pergunta se ela pode ajudá-la de alguma forma e Sirin, sorrindo apenas diz que aceitará seu convite outro dia. Ela lhe dá um beijo na bochecha e vai embora. Henry sorri e entra em seu negócio. Seida diz a Tice que gostaria de contar uma coisa a ele, é sobre Arif. Ela não tem conversado muito com ele, mas acha que ele está agindo de forma estranha. A Tice pergunta o que ela quis dizer e Seida diz que ele ia todos os dias na casa dela para perguntar como ela estava, mas de um dia para outro ele parou de fazer isso. A Tice diz que eles deveriam ligar para ele ou procurá-lo quando puderem. Henry entra na cozinha e conta que estava conversando com Sirin, mas parecia zangada com alguma coisa. Seida conta a ele que foi demitida do emprego e deve estar muito deprimida agora. A Tice conta a Henry que o ex-chefe de Sirin é um grande amigo de Enver, que agora está bravo com ela. Henry conta que Sirin foi procurar o pai para conversar sobre o assunto. Ele pergunta onde Enver trabalha e a Tice responde que trabalha em uma clínica como assistente de um amigo chamado Eza. A Tice sai com alguns pratos e Henry segue atrás. Seida fica pensando na atitude de Henry em relação a Sirin. Sua sai de casa com seus guardas e Munir, já está tudo arrumado nos carros e Peril também está pronto. Munir pergunta se ele também ordenará a retirada dos guardas da casa. Sua olha para a janela onde Sarpos olha enquanto chora e diz que isso será decidido pela filha. Todos entram nos carros e vão embora. Su está sentado com a filha e os netos e Peril apenas olha para o carro atrás do seu, onde Munir dirige. Ao mesmo tempo, Azim entra no quarto de Nezir e informa que a funcionária do hotel fez a sua parte e plantou o microfone. Nezir diz a ele que seus homens não farão nenhum movimento sozinhos até terem certeza do que está acontecendo. Não devem esquecer que o seu objetivo é o Sarp. Azim pede que ele não se preocupe e lhe dá um celular de onde ele pode ouvir tudo o que acontece naquele quarto de hotel. Nezir pergunta o que acontecerá com o assunto pendente no prédio. Azim apenas responde que cuidará disso esta noite. Arif está com um cliente, seu pai e um amigo. Arif pensa um pouco e pede ao amigo para cuidar do café enquanto ele volta. Yusuf se irrita e diz que parece que ele é transparente porque pede coisas para outro homem enquanto seu pai está ali. Arif desce o rua e algumas mulheres o param e lhe dão uma linda flor. Um deles avisa que é dia da mulher e que ele pode presentear uma mulher importante em sua vida. Arif aceita a flor e outro pequeno presente. Ele continua andando e chega ao refeitório cheio de fome. Os dois se cumprimentam e Arif diz que precisa conversar um pouco com Seida. Ele se sente e Seida sai da cozinha. Ela pergunta onde você esteve todo esse tempo e Arif diz com barrar. Seida pergunta como está a amiga e Arif responde que ela está muito mal. Na verdade, a estão mantendo como prisioneira. Ela tentou tirar as crianças de lá e planejou falar com a polícia, mas Sarp não deixou. Seida diz que então eles deveriam ir até a delegacia de Bahar, mas Arif diz a ela que Bahar tem medo de que as crianças se envolvam em um tiroteio ou algo assim.
Seida então pergunta quanto tempo eles ficarão trancados naquela casa. Ela não pode contar a Tisse que sua filha parece uma refém. Arif, preocupado, diz a ela que por isso veio procurá-la no café para que juntos encontrem uma solução. Seida vê a flor na mesa e pergunta para quem é. Arif diz que deram para ele na rua e dá para Seida. Henry olha isso com estranheza e Arif diz ao amigo que é melhor deixá-la continuar trabalhando, se despede e vai embora. Sirin chega à clínica onde Enver supostamente trabalha. Ao entrar na recepção pede permissão para ver o Sr. Enver Sarikadi, já que sua filha veio visitá-lo. A recepcionista diz que ela é a única que trabalha ali com o médico e que ela deve estar confusa. Sirin fica surpreso, mas diz que talvez tenha sido um mal-entendido e sai do local. Poucos minutos depois, ela chega em casa e pensa que Viu não está, mas ao entrar na cozinha percebe que Viu está ali preparando um sanduíche enquanto ouve música com fones de ouvido. Sirin se assusta e tira os fones de ouvido. Ela nota uma garrafa de cerveja e pergunta se ele já transformou a casa em bar. É melhor não irritá-la, ela já está bastante nervosa. E Viu pede que ele a deixe em paz e pergunta se ela foi demitida. Sirin pergunta se a Tisse contou a ela, e Viu apenas ri ao ver que ela adivinhou. Ela pergunta por que a demitiram e Sirin grita com ela que ela não se importa com isso e diz que ela não deveria ficar com raiva. Ela pode ir chorar para Henry e tenho certeza que ele a contrata. Sirin sai da cozinha e sorri ao perceber que é uma ótima ideia. Peril se lembra da conversa que teve com Bahar, que lhe pediu que os tirasse daquela casa e os deixasse em qualquer lugar para nunca mais ter notícias deles. Peril disse a ele que salvaria a vida dela pela terceira vez se não a levasse com eles. É perigoso e eles não podem voltar para sua casa ou o pegariam imediatamente. Eles não têm ideia com que tipo de loucura estão lidando. Nezir é um psicopata e por isso eles não podem sair daquela casa. Peril disse-lhe que se ela lhe contasse tudo isso seria para o bem dela e de seus filhos. Bahar apenas olhou nos olhos dela e disse que iria com ela. Então Bahar desceu até a sala e pediu a sua que levasse ela e seus filhos com eles. Surpreso, Sap não disse nada e Sua apenas pensou. Sua segura a mão da filha e avisa que seu passaporte expirou, mas que lhe darão um novo em alguns dias. Peril avisa que eles precisam de uma autorização assinada por Sarp para retirar as crianças do país. Sua diz a ele que ele cuidará disso e que não deve se preocupar. Peril fica lembrando do que aconteceu com Bahar. Sua negou-lhe ajuda e disse que ele tinha que ficar ali. Bahar caminhou tristemente em direção aos filhos, mas Doruk correu até seu pai para abraçá-lo. Nizam perguntou se Ali, Omer e Leila também iriam embora, e Bahar respondeu que sim, mas seu pai ficaria. Nizam ficou feliz e correu para abraçar Sarp, que então se aproximou de Peril e pediu que ela ficasse, mas ela disse não. Ela disse a ele que estava deixando Bahar lá para que ele aprendesse a conviver com alguém que não o ama e que fica pensando em outra pessoa o tempo todo. Ele deveria saber como se sente e viver essa frase. Então ela saiu de casa e enquanto caminhava não pôde deixar de chorar. Bahar se aproxima de Sarp e pede que ele não chore porque as crianças não estão acostumadas a vê-lo assim e não entendem o que está acontecendo com ele. Além disso, você não precisa se preocupar, pois o hotel para onde vai é seguro. Sarp diz a ele que ele está com um mau pressentimento e que todos deveriam ter ficado lá com ele. Doruk pergunta ao pai se ele está chorando porque Ali e Omer foram embora. Sarp responde que sim e os dois pequenos o abraçam e pedem para ele nunca mais os deixar sozinhos. Doruk diz à irmã que acha que é o momento certo para cumprir a regra da dança. Nizam explica ao pai a regra que eles têm de dançar todos os dias, independentemente de estarem tristes. Sarp enxuga as lágrimas e junto com Bahar se esforçam para dançar um pouco para ver os filhos sorrirem. Arif retorna ao refeitório depois de visitar Seida. Seu amigo conta que Yusuf ficou muito bravo quando o deixou no comando, depois pergunta por que ele está tão bravo com seu pai. Arif responde que é como sempre. Seu amigo diz que ele não acha normal. Ele sente que Yusuf os enganou naquela noite para tirá-los de lá e mantê-los afastados para que aqueles homens pudessem entrar livremente no prédio. Ele conta a Arif que ouviu dizer que ele sempre disse que seu pai venderia sua alma ao diabo por dinheiro. Arif diz que é verdade, mas isso é diferente. O amigo dele diz que está tudo bem, ele só mencionou isso porque todos os seus amigos estão falando da mesma coisa na vizinhança. Arif apenas pede que ele não os deixe falar besteiras, a polícia ainda o vigia. Os dois permanecem em silêncio, pensando. À noite,
Munir chega com Peril, Leila e as crianças de volta ao quarto do hotel. Munir diz a Peril que já verificaram tudo e parece estar em ordem para que ela fique tranquila. Peril agradece e Munir espera a saída de todos os guardas. Ele conta a ela que o senhor guardas da casa segura ou não. Vemos que Nesir está ouvindo tudo em seu quarto. Peril responde a Munir que ela não é uma assassina. Ela não quer ter nas mãos o sangue de Sarp, uma mulher e 2 crianças. É melhor você fingir que não fez essa pergunta a ele. Munir diz que está tudo bem e sai da sala. Nesir ordena que Azim encontre aquela casa segura. Azim responde que sim, mas precisa de mais pistas, pois é um país grande e eles não sabem se ainda estão em Istambul. Nesir pergunta há quanto tempo seu irmão Munir não se comunica com ele. Azim responde que cerca de 8 horas atrás, Nesir disse a ele que aquela casa não deveria estar localizada a mais de 4 horas de Istambul. Ele ordena que ouçam tudo o que dizem para coletar pistas e não perder nenhum detalhe. Azim aceita a ordem e Nesir suspira e toca seu peito. Bahar está na cozinha preparando a comida e acompanhada dos filhos. Doruk pergunta se ele lamenta a partida de Ali e Omer. Bahar apenas responde que ela sente muito se ele fez isso também. Nizam diz que não sente muito, então ela se sente melhor como se eles estivessem em casa. Doruk diz que está um pouco arrependido porque o pai está triste e sabe que ele não está bem porque adormeceu no quarto dos gêmeos. Bahar pede aos filhos que a ajudem a preparar as almôndegas para o jantar. Ela lava as mãos e vai para o quarto dos gêmeos onde encontra Sarp dormindo. Bahar olha para ele, procura um cobertor e o cobre para que não sinta frio. Ao mesmo tempo, Sua entra em sua caminhonete com Munir e pergunta por que aquela mulher Bahar quer sair da casa de campo mesmo sabendo que ela e seus filhos correm grande perigo se partirem ou pior ainda, por que ela quer voltar para ela. Casa, que foi palco do assassinato de seu melhor amigo, Munir responde que também não sabe, gostaria pelo menos de entender como as mulheres pensam. Henry entra na cozinha e vê a flor que Arif deu a Seida em um vaso d'água. Ele pergunta o que ela está fazendo tão tarde no café e Seida responde que está terminando de secar a louça. Henry pede que ela lembre que ele a convidou para jantar, ela pode deixar isso e mandar outra pessoa terminar. Seida diz que tudo bem, mas depois para dar-lhe algum tempo para ir para casa e se preparar. Henry diz a ele que isso não é necessário, assim ele fica lindo e irá jantar com uma mulher maravilhosa. Alguns minutos a pé até um restaurante. Henry pergunta se devem pedir vinho. Seida diz que não pode beber bebida alcoólica porque está tomando remédios que a fazem se sentir melhor. Henry pergunta quem os deu a ela e Seida responde que os comprou por recomendação de alguns vizinhos e que na verdade funcionam porque ela não chorou de novo. Preocupado, Henry avisa que ele não deve tomar remédios sem orientação médica. Ela pode pensar que é bom para ela, mas na verdade a está machucando. Ele a faz prometer não continuar tomando aqueles comprimidos e ela diz que está tudo bem. O dono do restaurante e amigo de Henry aproxima-se da mesa para cumprimentá-lo. Henry a mostra para sair e o dono a olha um pouco mal por causa de sua aparência, mas ainda assim a cumprimenta. Ela avisa que vai deixá-los saborear a comida, mas primeiro os convida para um passeio que farão com outro amigo. Henry avisa que eles vão pensar no assunto e depois lhe darão uma resposta. A proprietária diz que ela está bem e vai embora. Henry pede salmão para a garçonete para os dois e Seida não para de olhar para ele enquanto sorri. Enquanto isso, Sirin ouve alguém batendo na porta e sua mãe a abre. É em ver quem rapidamente entra furioso no quarto da filha e exige que falem sobre o trabalho dela. Sirin diz que fará isso com prazer, mas primeiro ele deve explicar a ela por que não trabalha na clínica com o Dr. Eza como ele disse, foi procurá-lo lá para conversar, mas percebeu sua mentira. A Tice entra, pede que os dois saiam para a sala e eles discutirão o assunto juntos. Ela pede a Evil para ficar com eles porque é algo tão grande que não importa mais o que eles vão dizer. Todos saem para a sala e a Tice com raiva diz a Sirin e Evil que é melhor eles serem úteis. Ambos não servem para nada. Ela olha para a filha e pergunta por que ela não respeitou seu local de trabalho. Talvez ele não tenha vergonha de desonrar o pai com um amigo ou tenha esquecido quanto a dignidade é importante para o pai. Sirin diz que sabe e agiu sem pensar. A Tice diz à filha que sua mente é governada pelo diabo e ela está cansada. Ela pergunta ao marido o motivo que Dundar lhe deu para demiti-la e Enver responde que Sirin usou os panos de bebê para acender uma churrasqueira e correu até os clientes dizendo que não havia o que procuravam. A esposa de Dundar se passou por cliente e foi quem percebeu tudo.
A Tice conta em ver que sua filha até foi ao refeitório pedir que ela intercedesse por ela diante dele, mas ela não percebe o quanto está brava também. A velha Tice acabou e ela não vai mimá-la nem por mais um segundo. A Tice pergunta ao marido por que ele não diz nada, mas em ver, assustado com o que Sirin descobriu, apenas diz que não há mais nada a dizer. A Tice pergunta a Sirin se ele conseguiu ver o pai na clínica. Sirin olha para ele e diz que sim, ele foi, mas não o encontrou porque estava ocupado. A Tice se tranca no banheiro, e Vil vai para seu quarto e em ver olha para a filha com espanto porque agora ela lhe deve um favor. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!